Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da Unesp 2024. É a questão número 82. A questão diz assim: texto 1. O processo de carregamento sem fios permite recarregar a bateria de um celular sem utilizar cabos para conectá-lo ao carregador. Nesse processo, quando ligamos o carregador na tomada, uma corrente elétrica alternada passa por uma bobina em seu interior, gerando um campo eletromagnético oscilante que produz uma corrente elétrica em outra bobina dentro do próprio celular, deixado próximo ao carregador, essa corrente que alimenta a bateria. Texto 2. Em um dia de tempestade com ocorrência de raios, é mais seguro aguardar a chuva passar dentro de um veículo do que sair dele. Nesse caso, se esse veículo for atingido por um raio, sua superfície metálica atuará impedindo que cargas elétricas passem para dentro dele, permanecendo em sua superfície externa ou escoando para o solo, protegendo as pessoas em seu interior. Nos textos 1 e 2 estão descritos exemplos de dois fenômenos conhecidos, respectivamente, como, pessoal, esse tipo de questão cai muito no Enem, tá? Esse tipo de interpretação de texto, tá? Inclusive o texto 2 já caiu como uma questão contextualizada, né, no Enem, exatamente sobre essa situação de raios e veículo, ok? Então estudem bastante essa parte aí. Olha só, pessoal, vamos aqui item por item, né? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar a resposta, vou explicar o que é e a gente vai analisar por que as outras são falsas, tá? Então, olha só, a resposta aqui é texto 1, indução eletromagnética, e o texto 2, blindagem eletrostática. Pessoal, texto 1, tá? Indução eletromagnética. O carregamento sem fio do celular, ele ocorre por meio da indução eletromagnética, que é um fenômeno que foi descoberto por Michael Faraday, tá? Nessa situação, uma corrente elétrica alternada em uma bobina, né, no caso no carregador, vai gerar um campo magnético que é variável, que induz uma corrente elétrica em outra bobina que está dentro do celular. Esse também, pessoal, é o princípio de funcionamento dos transformadores e do carregamento por indução, tá? Então, indução eletromagnética cai demais também nas provas de vestibulares, principalmente dessa forma assim teórica, tá? Com corrente, falou em corrente elétrica alternada, falou em campo eletromagnético oscilante, produção de corrente elétrica em bobinas, pensa na indução eletromagnética, tá? Então, blindagem eletrostática, tá? Já a blindagem eletrostática aqui no texto 2, tá? Então, a proteção dentro de um carro durante uma tempestade com raios vai ocorrer devido a esse fenômeno da blindagem eletrostática, que também é conhecida como gaiola de Faraday, tá? Dê uma pesquisada sobre isso. Quando um raio, pessoal, atinge um carro que é metálico, as cargas elétricas vão se distribuir pela superfície externa do veículo, que vai impedir com que elas entrem no interior, tá? E vai proteger as pessoas dentro dele. Por que isso acontece? Porque num condutor fechado, o campo elétrico no interior é nulo, tá bom? Então, falou em ocorrência de raios, veículo, carcaça metálica, lembra de gaiola de Faraday, lembra de blindagem eletrostática, tá? Mas vamos analisar as outras situações e ver por que elas são falsas. Item A, eletrização por indução. Então, pessoal, como a gente falou, o carregamento sem fio ocorre por indução eletromagnética, já não por eletrização por indução. Né? Se você lembrar, a eletrização por indução ocorre quando um corpo neutro ele se carrega pela aproximação de um corpo carregado, né? Então não tem nada a ver com isso não. O efeito Joule já é a transformação de energia elétrica em energia térmica, que não é o caso descrito aqui. Item B, a indução eletrostática. Está errada também, pessoal. Essa indução eletrostática está se referindo ao processo em que uma carga elétrica próxima redistribui as cargas em um corpo neutro, o que não ocorre, pessoal, no carregamento sem fio, tá bom? E a eletrização por contato ocorre quando um corpo carregado transfere cargas ao tocar com outro corpo, que pode ser neutro, o que também não é o caso do segundo texto, tá bom? Não é isso não. Item C a resposta e item D. Deflexão magnética. Pessoal, a deflexão magnética ela ocorre
quando cargas em movimento são desviadas por um campo magnético, tá? O que não acontece nesse carregamento sem fio, tá? O poder das pontas. Pessoal, o poder das pontas, ele descreve a concentração de cargas elétricas em regiões pontiagudas de um condutor. Esse fenômeno ele é usado para explicar descargas elétricas, tá? Mas que não se aplicam à proteção dentro do carro, que é o que está falando aqui no texto 2, tá? Item gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday estaria relacionada ao texto 2, né? Então já estaria fora de ordem aqui. Ele pede respectivamente com. Mas vamos ver aqui, essa parte de eletricidade estática não tem a ver com carregamento, né? Porque o carregamento nós vimos que é por indução eletromagnética. Então a resposta realmente é a letra C, indução eletromagnética e blindagem eletrostática, pois descreve, né, os fenômenos envolvidos no carregamento sem fio e na proteção contra raios dentro de um carro, que é o assunto principal do texto 1 e do texto 2, respectivamente. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.